Perdão, caminhos de liberdade. O perdão é um caminho que, na verdade, nós percorremos para o nosso interior. E esse caminho tem um endereço certo, que é o coração. Ele é uma senda de crescimento para todo aquele que necessita, que deseja aprender, exercitar-se mais no amor. Porque o perdão significa dar além de, dar algo mais. E nós vamos encontrar em Jesus as orientações que sempre clarificam essa jornada rumo ao nosso coração. Lembremos então da fala: aquele que te bater numa face, apresenta também a outra. Raul Teixeira, na obra Vida e Valores, volume 3, vai nos esclarecer que quando a face é agredida, conforme Jesus nos traz, o que se dá é um movimento no nosso entorno, fora de nós. Nós recebemos o impacto da agressão e este movimento é de fora para dentro de nós, porque introjetamos todo o impacto, tudo que ele significa ao nosso coração, nós recolhemos no nosso íntimo. E aí, então, quando Jesus nos orienta para dar a outra face, na verdade, não é no sentido literal, onde nós vamos oferecer o rosto para novamente ganharmos a agressão, né? Este movimento de dar a outra face, segundo Raul nos esclarece, é um movimento que se dá de forma interna. É a face interna que se movimenta. Por que será que Cristo nos convida a este movimento interno? Na face interna está o perdão. É quando nós podemos dar algo mais. Por isso, Jesus nos convida a fazermos este esforço de superação, de entendimento e entregarmos do nosso íntimo, do nosso coração, este algo mais. Porque quando nós fazemos uma análise mais criteriosa, quando ficamos refletindo, meditando a respeito, nós vamos nos dar conta que alguém que nos bate na face, alguém que, enfim, nos agride, que nos pede para caminharmos mais passos, mais 1000 passos, que nos pede a capa, inclusive, é alguém que está nos pedindo sacrifício. O sacrifício nosso, esse algo a mais que com um olhar de quem já ampliou a sua percepção, de quem consegue exercitar-se no amor, nós vamos conseguir captar, compreender e fazer o esforço para alcançar. O Cristo ensina que deveremos dar além,
o perdonare, porque no Evangelho nós temos que o perdão é o remédio santo. Por que será que a gente ouve tanto nos centros espíritas, pelo menos aqui no solo gaúcho, que ainda é tão difícil perdoar? Porque quando iniciamos as reflexões, às vezes no Evangelho no lar, no centro espírita, nos nossos lares mesmo, e ficamos então compartilhando o nosso pensamento, o nosso entendimento, sempre recolhemos essa frase, né? Do quanto é difícil. O nosso querido Raul afirma que nós não temos o costume de nos perdoar. E esse auto-perdão começa a partir do momento que eu goste de mim, que eu me valorize, que eu tenha a consciência, sim, do que eu fiz, porque fiz, e tenha o desejo de acertar. Então, nosso irmão querido vai situar o nosso olhar em nós próprios. A dificuldade que sentimos em muitos momentos de entregar este algo mais é porque nós não conseguimos ainda nos perdoar com tranquilidade. E este desafio que está posto para que nós possamos ir nos trabalhando e possamos ir buscando avançar, evoluir para gravitar cada vez mais próximo ao Pai, reside no nosso orgulho. Esse orgulho que habita em nós. E em quantos momentos dos nossos trabalhos, das nossas tarefas no centro espírita, das nossas tarefas no movimento espírita, nós ficamos tão preocupados em fazer o melhor, em atentar para todos os detalhes. Nos sobrecarregamos, às vezes, de tantas planilhas, de tantas reuniões, porque temos no nosso íntimo a afirmativa de que não podemos errar. Eu não posso errar. Mas se estou em fase de aprendizado, de crescimento, se estou nas lutas, na busca de desenvolver minhas potencialidades, por que não posso errar? Por que somos tão duros conosco mesmo? Porque entendemos que somos espíritos imperfeitos, entendemos que estamos num mundo de provas e expiações, e ainda assim sucumbimos ao orgulho, porque nos é difícil sermos avaliados. Então nos impomos um rigor de não podermos errar. E se não podemos errar, certamente que nós também não vamos nos perdoar. Não vamos nos aconchegar no auto-perdão. Vamos relembrar um outro momento de profundo ensinamento do terapeuta divino para irmos trabalhando ainda mais a reflexão sobre o perdão. E logo vocês vão recordar da passagem que nos diz que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher
trouxeram a presença de Jesus, né? Uma mulher que foi surpreendida em adultério e fazendo com que essa mulher ficasse de pé no meio de todos, porque Jesus estava momentos antes trabalhando com a multidão e justamente trazendo o fortalecimento de que todos temos luz e que devemos então acessar essa luz, fazer com que esta luz resplandeça. Então haviam muitas pessoas e esta mulher foi colocada no centro. E eles disseram, os escribas e fariseus, então a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto testando Jesus para terem do que o acusar. Alberto Almeida, na obra O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, uma bela obra, contextualiza esse momento nos descrevendo que a cena era dramática. Porque a lei de Moisés, ela é dura, ela é punitiva, bem diferente da lei proposta por Jesus, que é baseada na educação e na compaixão. A lei mosaica, como sabemos, visando disciplinar os costumes primitivos, prescrevia a lapidação daquela mulher. E Jesus aproveita este momento para propor não a lapidação da mulher, mas a lapidação da culpa, a lapidação do equívoco, para que a mulher pudesse brilhar como diamante quando é lapidada e removida as impurezas. Seguindo então, dando continuidade então à lição que ele compartilhou com a multidão. Sabemos que o objetivo dos escribas e fariseus era colocar o amado Galileu em conflito. Se defendesse a mulher, estaria contrário ao maior de todos os profetas hebreus, Moisés. E se sua resposta concordasse com o grande legislador, ia denunciar uma qualidade muito frágil da sua doutrina proclamada de amor supremo. Que situação, né? Que dramático mesmo este momento. Porque aqui está sendo colocado em avaliação, em verificação, a ética, a coerência de Jesus no que ele pregava e na forma de agir. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. E nesse gesto de Jesus, nesse testemunho de Jesus, há uma sugestão. Jesus nos fala, então, que diante do erro, nós devemos buscar um momento de silêncio, de introspecção. E por isso ele se curva, se abaixa em silêncio. Não aponta o dedo para ninguém. Não cuida a trave no olho, né? Na verdade, com esse gesto, Jesus escreve na terra, Jesus aponta então para a nossa casa planetária,
Que reflexão, né, amigos? Porque o erro, Jesus não indicou nenhum culpado, porque o erro pertence àqueles que vivemos na Terra. É parte do estágio planetário em que nos encontramos. E como terapeuta divino, ele vai propondo um caminho reflexivo enquanto escreve. E Alberto faz um parêntese, nos fazendo dar-se conta mais uma vez de que, até onde temos notícia, esse foi o único momento em que Jesus escreveu. O que será que escreveu? Vindo de Jesus, já imaginamos que as letras, os caracteres, eram de luz, certamente, né? E pensando mesmo em bem-aventurados os misericordiosos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos alcança essa bem-aventurança. Nós podemos pensar que Jesus escreveu indulgência, misericórdia, tolerância, perdão. É um momento de silêncio. Lembram que Jesus está fazendo uma terapia em todos aqueles corações. Ele vai trabalhando com esse gesto, com esta postura, com a sua autoridade moral, o despertamento da nossa essência. Essa essência, que nós já sabemos, é luminosa. Mas, como sabemos, os doutores continuaram a interrogá-lo. Jesus alinhou-se e diz então a célebre frase: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. A mulher certamente equivocou-se na busca de plenitude. Mas Jesus sabia que os seus acusadores também estavam com seus conteúdos emocionais entremeados, encharcados de culpa, e isso traz um incômodo interior. Então, naquele momento, o nosso pedagogo transforma a mulher num espelho. E escribas e fariseus e todos os homens à sua volta foram se refletindo neste espelho. E a dificuldade toda de lidar com a emoção, eles projetavam sobre a mulher, numa atitude de defesa. Porque a dor de quando carregamos a culpa transborda na alma, faz doer muitas vezes o corpo físico. Então, projetando na mulher, ela seria apedrejada. E este momento de punição, de uma certa forma, aliviaria o desconforto. No momento em que foi possível que todos se vissem refletidos, Jesus, o pedagogo por excelência, proporciona, dessa forma, a autoanálise da consciência. A voz do Pai, falando em nós, o depósito
luminoso e divino das leis morais. E enquanto todos estavam mergulhados nessa autoanálise, nesse estágio da terapêutica, Jesus inclina-se novamente e escreve na terra. E o adúltero? Onde estava o coautor? Porque, pela lei, ele devia estar junto. Foi trazida apenas a mulher para colocar Jesus à prova. E Jesus lembra também do esposo. Porque, conforme o autor da obra afirma, vitória ou derrota sempre se faz com cumplicidade. Jesus aqui nos estende, nos amplia ainda mais a reflexão, porque a responsabilidade devia ser compartilhada. Porque se tomarmos a ótica da mulher, o ponto de vista desta mulher, ela foi submetida a abandonos afetivos, a rejeições, a falas de desqualificação, e foi ficando vulnerável afetivamente em inúmeras violências morais. É Jesus acessando as nossas entranhas, porque é tempo desse auto-olhar. E a espiritualidade, num movimento intenso, vem promovendo a oportunidade da cura das nossas almas. Então, através desta passagem e de todas as reflexões que nos vão sendo tecidas, nós podemos constatar que Jesus vai desnudando toda uma estrutura egóica dos homens daquele momento, daquele tempo, e ainda hoje, com certeza, quando ainda nos debatemos com números atrozes, doídos de feminicídios. Que mais Jesus teria escrito na terra? Que outras palavras Jesus teria colocado à nossa disposição para remexer na sombra de nós mesmos, desinstalar o homem velho? Como falamos de perdão, como este é um caminho de libertação, Jesus provavelmente, diante deste povo que cobrava uma punição, escreveu calúnia, roubo, mentira, avareza, cobiça, violência, ódio, ressentimento, desprezo, maledicência, abandono, inveja, despeito. Os que tinham ouvido saíam um por um, e ele foi deixado sozinho, e a mulher estava no meio. Ela no conflito e Jesus a solução, ela a fragilidade, Jesus a força, ela o nó, Jesus o laço, ela a dor, Jesus amor, ela a culpa, Jesus o perdão.
É o momento do diálogo, do ego, com o eu que é eterno, a mulher e o mestre. Jesus novamente alinha-se e diz a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Todos desertaram. Adiaram o encontro proposto por Jesus com seus conflitos e complexos internos. Por vezes na jornada fazemos isto. Vamos um pouco e depois a gente adia. E ele se detém então na mulher que ficara à sua frente e disse ela então a Jesus, quando pergunta, né? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Jesus devolve a ela o o direito do autoencontro. Naquele momento em que ele desmascara os acusadores. Mas mesmo com esse direito preservado, mesmo sentindo a autoridade moral de Jesus que acaba dispersando a multidão, ainda existia no seu íntimo a censura interna, o remorso. Mas ela entendia que Jesus ali estava e que ia julgá-la e esperava mesmo que, conforme a lei, ele a condenasse e a executasse. Mas Jesus diz: nem eu te condeno, vai, vai, e a partir de agora não peques mais. Jesus manifesta a misericórdia do perdão, demonstra nesta passagem que o amor enseja oportunidades de recomeço. Sustenta a mulher, mas não chancela o comportamento equivocado. E nem tampouco fica reforçando a culpa com censuras, com falas que vão, né, reforçando. Ele não amplia a dor. Ela já sente a dor no seu âmago. E aquele momento já não é mais ela o espelho, é Jesus. E ela se vê no espelho de Jesus. Ela se olha nele, ela sente o Cristo interior vibrar. E a partir dessa postura, era possível refazer o caminho. Porque ela consegue entrever a sua natureza divina como filha da luz. Descobre o seu potencial para transpor os seus limites. Como tantas vezes fazemos, entregues em oração, em diálogo íntimo e profundo com o Mestre, em lágrimas diante da lição do Evangelho. Nos fortalecemos e vamos transpondo os nossos limites, aproveitando a oportunidade da cura, do perdão, da libertação. Comecemos, irmãos amados, a gostar um pouco mais de nós, a nos respeitar. E claro que esta atitude não implica em nós ficarmos justificando os nossos equívocos. É uma atitude que exige de nós a consciência, aquela de que se cometemos erros, eles fazem parte do estágio em que estamos. Assim, não há razão para não nos perdoarmos. Não há razão para não nos darmos uma nova chance. E quando aprendermos a fazer isso conosco, teremos ampliada a possibilidade de fazer com o outro, com o nosso irmão. Porque aí a gente vai mudar o valor que se dá para aquela situação.
Não devemos, sim, alimentar como Jesus nos ensinou. Vamos aumentar a dor, não vamos ficar fomentando o episódio vivido. É a vivência da lei do Cristo. E perdoar é viver a lei de amor, é amar ao próximo como a si mesmo. Para encerrar, nesse tema que nos é tão fundo, fala fundo a nossa alma, vamos trazer uma frase do item 8, do capítulo 11, na instrução de Lázaro. É então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. E Fénelon, no item 9, vai nos dizer que o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então nos coloquemos para nos auto-amarmos, para nos auto-perdoarmos, porque temos muito a perdoar. Temos muito a trabalhar na seara do Cristo. Muito obrigada, Tocantins, por este momento compartilhado com vocês e pelo momento de estudo que me foi proporcionado. Muito obrigada. Tânia, que coisa.